milionário freou o carro importado no meio da estrada de terra e, naquele exato segundo, sentiu como se o mundo inteiro tivesse parado de girar. O silêncio era tão pesado que chegava a doer. À sua frente, parados diante de um barraco de tijolos crus, estavam dois meninos idênticos, magros, cobertos de poeira vermelha da cabeça aos pés, olhando para ele como se estivessem diante de algo impossível. Eduardo desceu do carro com as pernas trêmulas. Ajustou o paletó azul marinho, caro demais para aquele lugar esquecido por Deus, e engoliu em seco. Algo dentro dele gritava para ir embora. Outra coisa, muito mais forte, o obrigava a ficar. Ele se agachou ali mesmo, na terra quente, ficando na altura dos olhos das crianças. O vento levantava a poeira da estrada, fazendo as camisetas rasgadas dos meninos tremularem levemente. Lucas segurava a mão de Mateus com tanta força que os dedos estavam brancos. Nenhum dos dois dizia uma palavra. Apenas respiravam fundo, como se qualquer movimento pudesse quebrar aquele momento estranho e assustador. Eduardo sentiu o peito travar. 40 anos. 40 anos tentando ser pai. Médicos, tratamentos caros, promessas vazias. Tudo terminado em silêncio e frustração. E agora, ali, no meio do nada, estavam dois meninos que pareciam ter sido moldados pela mesma mão, sozinhos, perdidos, precisando de alguém, exatamente como ele. Vocês moram aqui? Perguntou, a voz rouca traindo a emoção que ele não conseguia controlar. Mateus mordeu o lábio inferior. Lucas desviou o olhar para o chão de terra batida. A gente se vira por aqui, sim, senhor, respondeu Lucas com uma voz fina, mas firme demais para uma criança daquela idade. Aquela frase atravessou Eduardo como uma faca. Crianças não deveriam se virar. Crianças deveriam ser cuidadas. Antes de continuar, se essa história já está mexendo com você, se inscreva agora no canal Morada das Histórias. Aqui você encontra histórias profundas, emocionantes e cheias de significado que fazem refletir sobre a vida, o amor e as escolhas que mudam destinos. Ao se inscrever, você não perde nenhum episódio e ajuda esse canal a continuar trazendo narrativas que tocam o coração. Eduardo respirou fundo, tentando se recompor. Ajeitou o nó da gravata e sentiu algo se partir dentro do peito. Ele não tinha vindo ali para sentir aquilo. Veio fechar um negócio de terras, não veio para encarar o vazio que carregava há anos. Como vocês se chamam? Perguntou, agora com a voz um pouco mais firme. Eu sou o Lucas, disse o menino da esquerda apontando com o queixo. E ele é o Mateus. A gente é gêmeo, completou Mateus. Todo mundo percebe. Pela primeira vez em meses, Eduardo sorriu de verdade. Um sorriso que não era ensaiado, não era social, era real. Ah, eu sou o Eduardo, disse ele, sentindo o peso das próprias palavras. E acho que eu parei aqui por um motivo muito especial. O silêncio voltou a se espalhar entre eles. Lucas apertou ainda mais a mão do irmão. Os dois se olhavam como crianças que já tinham aprendido cedo demais que promessas costumam machucar. Vocês não precisam decidir nada agora, disse Eduardo com cuidado. Só quero que saibam que eu não parei aqui por acaso. E se vocês deixarem, eu queria fazer parte da vida de vocês. Mateus soltou a mão do irmão e deu um pequeno passo à frente. O senhor tem família? Perguntou, com aquela curiosidade crua que só crianças carregam. A pergunta atingiu Eduardo como um soco no estômago. Respondeu, a voz embargada. Minha esposa morreu há 2 anos. A gente tentou ter filhos por muito tempo, mas nunca conseguiu. Lucas franziu a testa, tentando entender. Por isso o senhor ficou triste quando viu a gente? Eduardo assentiu lentamente. Fiquei, mas não só triste. Foi como se eu tivesse encontrado algo que eu estava procurando há muito tempo, mesmo sem saber. O som distante de um motor quebrou o clima. Uma motocicleta velha surgiu levantando poeira. O homem parou ao ver o carro de luxo, desceu com cautela e se aproximou. Boa tarde, disse ele, tirando o boné gasto. Sou o seu Joaquim.
Trabalho nas terras aqui perto. O olhar dele pousou nos meninos, depois voltou para Eduardo. O senhor ainda não sabe da situação desses dois, né? O coração de Eduardo acelerou. Que situação? Seu Joaquim suspirou fundo, olhando para as crianças com pesar. Esses meninos estão sozinhos faz mais de 1 ano. A mãe, a Cláudia, foi embora prometendo voltar. Nunca voltou. O pai morreu quando eles eram pequenos. Eles sobrevivem como podem, sozinhos. A palavra ecoou na cabeça de Eduardo como um trovão. Lucas levantou o queixo, orgulhoso, mesmo com os olhos marejados. A gente não incomoda ninguém, disse firme. A gente trabalha, ajuda, não fica pedindo esmola. Eduardo sentiu uma dor física no peito. 2 crianças, defendendo a própria dignidade, porque não tinham ninguém. E ali, naquele instante, no meio da poeira e do silêncio, ele soube. A vida dele nunca mais seria a mesma. Eduardo permaneceu imóvel por alguns segundos depois que seu Joaquim se afastou. A poeira levantada pela motocicleta ainda pairava no ar, mas dentro dele tudo parecia pesado demais, como se o tempo tivesse desacelerado só para aquele momento. Sozinhos. 2 meninos de apenas 9 anos. Completamente sozinhos. Lucas mantinha o corpo rígido, numa postura defensiva que nenhuma criança deveria aprender tão cedo. Mateus, ao contrário, parecia menor do que realmente era. Os ombros caídos, como se carregasse um cansaço antigo demais para sua idade. Vocês... Eduardo começou, mas a voz falhou. Ele respirou fundo e tentou de novo. Vocês querem me mostrar onde moram? Os dois se entreolharam naquela comunicação silenciosa que só gêmeos têm. Lucas foi o primeiro a assentir. Pode vir. Só não repara na bagunça. A gente faz o que dá. O barraco ficava a poucos metros da estrada. Quanto mais Eduardo se aproximava, mais sentia um nó se formando na garganta. De perto, a construção parecia ainda pior. Tijolos aparentes, telhas quebradas, uma porta torta pendurada por uma dobradiça enferrujada. As janelas não tinham vidro, apenas buracos fechados com pedaços de madeira durante a noite. Ao entrar, o cheiro de terra seca misturado com gás antigo tomou o ar. Um único cômodo servia de tudo. Sala, quarto, cozinha. O chão era de terra batida. No canto, um colchão velho, manchado, jogado diretamente no chão, coberto por um lençol fino e remendado. Era ali que os dois dormiam. Juntos, sempre juntos. A gente dorme grudado, explicou Mateus com naturalidade. Quando esfria, a gente se abraça para não passar frio. Eduardo sentiu os olhos arderem. A naturalidade daquela frase era o que mais doía. No outro canto, um fogão de 2 bocas ligado a um botijão enferrujado. Algumas panelas amassadas, empilhadas, sobre um caixote que servia de armário e mesa ao mesmo tempo. Eduardo abriu o caixote com cuidado. Fubá, sal, nada mais. É só isso que vocês têm para comer? Perguntou, a voz quase num sussurro. Às vezes o seu Joaquim ajuda, disse Lucas, e a dona Rosa quando pode. A gente sabe fazer mingau, completou Mateus. Mata a fome. Eduardo fechou os olhos por um instante. Aquilo não era pobreza, era abandono. Quando abriu novamente, percebeu que os meninos o observavam atentamente, tentando adivinhar se ele era só mais alguém que sentiria pena. E depois sumiria. E quando chove? Perguntou, olhando para o telhado quebrado. A gente põe balde, respondeu Lucas. Se for muito forte, às vezes dorme na casa do seu Joaquim, mas só quando não tem jeito. Eduardo caminhou até uma das janelas sem vidro e olhou para fora. Terra seca, mato alto. Nenhum sinal de futuro. Vocês sentem falta da mãe de vocês? Perguntou baixinho. Lucas endureceu o maxilar. No começo, a gente esperava. Chorava todo dia. Depois a gente parou, completou Mateus com uma tristeza antiga nos olhos. Dói menos, assim... Aquilo atravessou Eduardo como um soco. Crianças não deveriam aprender a não esperar nada de ninguém. Ele se agachou novamente, ficando na altura deles.
Se eu fizer uma promessa para vocês, eu cumpro. Eu não sou como quem passou pela vida de vocês até agora. Lucas o encarou desconfiado. Todo mundo fala isso, disse. Depois some. Eduardo assentiu. Vocês têm razão de desconfiar. Eu vou ter que provar. Ele saiu do barraco e voltou com uma sacola térmica que estava no carro. Colocou sobre o caixote sanduíches, frutas, suco, biscoitos. Os olhos dos meninos se arregalaram. Eles se aproximaram devagar, como se aquilo pudesse desaparecer. Lucas pegou um sanduíche com as duas mãos e deu uma mordida lenta, quase respeitosa. Mateus mordeu uma maçã e sorriu surpreso. Tá doce. Faz tempo que a gente não come fruta. Eduardo observava em silêncio. Eles dividiam tudo. Um oferecia ao outro antes de comer. Mesmo na miséria, haviam mantido o cuidado mútuo. Vocês sempre dividem tudo? Sempre, respondeu Lucas. Se um come, os dois comem. No canto mais escuro do barraco, Eduardo notou uma caixa de sapatos amarrada com barbante. O que tem ali? Lucas hesitou. São nossas coisas importantes. Pode ver. Dentro havia fotos antigas. Um carrinho quebrado, pedras coloridas, um caderno escolar quase todo usado. Eduardo pegou uma das fotos. Uma mulher jovem sorria, segurando dois bebês idênticos. Essa é a mãe de vocês? É, disse Mateus. É a única foto que a gente tem. Ele folheou o caderno. Letra caprichada. Exercícios bem feitos. Vocês são inteligentes. Por que pararam de estudar? A escola é longe, disse Lucas. E não tem ninguém para assinar os papéis. Eduardo fechou o caderno com cuidado. Vocês gostariam de voltar a estudar? Os olhos dos dois brilharam. A gente queria muito, sussurrou Mateus. Mas não tem como. Eduardo respirou fundo. O coração batia forte demais. E se eu fosse esse alguém? Como assim? Perguntou Lucas. E se eu cuidasse de vocês? De verdade? O silêncio foi pesado. O senhor está falando de levar a gente embora? Estou falando de dar uma família para vocês. Mateus se aproximou, os olhos marejados. O senhor seria nosso pai de verdade? Eduardo segurou as mãos dos dois. Eu seria. Eu quero ser. Lucas limpou o rosto. Mas se o senhor sumir, a gente não aguenta de novo. Eduardo os puxou para um abraço firme. Eu nunca vou abandonar vocês. Nunca. E naquele barraco de terra, pela primeira vez em muito tempo, duas crianças sentiram algo que quase tinham esquecido como era. Esperança. Eduardo permaneceu abraçado aos dois meninos por longos segundos. Sentia os corpos pequenos tremendo, não de frio, mas de medo. Medo de acreditar de novo. Quando se afastaram, Lucas enxugou o rosto com as costas da mão. Então, o que acontece agora? Perguntou cauteloso, como quem tem medo de dar o próximo passo. Eduardo respirou fundo. Agora a gente vai resolver tudo do jeito certo. Vocês não vão mais ficar aqui. Mateus arregalou os olhos. Hoje? Hoje, confirmou Eduardo. Vocês vão comigo para a cidade. Lucas olhou em volta do barraco, como se estivesse se despedindo mentalmente daquele lugar que nunca foi lar. Apenas abrigo. A gente não tem roupa boa, disse envergonhado. Eduardo sorriu com ternura. Isso é o de menos. Vocês nunca mais vão se preocupar com isso. Ele pegou o celular e começou a fazer ligações. Ligou para o advogado. Cancelou compromissos. Reorganizou a própria vida em minutos. Enquanto isso, Lucas e Mateus observavam em silêncio, tentando entender como alguém podia decidir algo tão grande com tanta certeza. Amanhã cedo meu advogado vem cuidar dos papéis, explicou. Mas hoje vocês vão comigo. A gente pode levar alguma coisa? Perguntou Mateus. Lucas correu até o canto e pegou a caixa de sapatos. Aquilo era tudo o que tinham do passado. Só isso, disse. Eduardo assentiu. Era mais do que suficiente. A estrada de terra ficou para trás. O barraco também. Pela primeira vez, os meninos olhavam para a frente.
Durante a viagem, Eduardo contou sobre sua casa, sobre como sempre sonhou em ouvir risadas pelos corredores vazios, sobre como aquele encontro parecia coisa do destino. Quando chegaram à cidade, Lucas e Mateus ficaram boquiabertos. Prédios, luzes, gente. "É aqui que a gente vai morar?" perguntou Mateus incrédulo. "É aqui que a gente vai viver", corrigiu Eduardo. Na loja de roupas, os vendedores estranharam, mas Eduardo não ligou. "Escolham o que quiserem. Vocês são meus filhos agora." Quando saíram, ninguém reconheceria aqueles dois meninos que antes estavam cobertos de poeira. A mansão era grande demais para palavras. Lucas segurou a respiração. Mateus sorriu sem perceber. "Essa casa é de vocês também", disse Eduardo. Os quartos preparados lado a lado fizeram os olhos dos dois marejarem. "A gente pode dormir junto?" perguntou Mateus. "Claro", respondeu Eduardo. "No tempo de vocês." Naquela noite, depois do jantar, Eduardo os observou dormindo, abraçados, agora em camas macias, cobertos, seguros. No dia seguinte, o advogado chegou cedo. A guarda provisória foi concedida. Eduardo se ajoelhou diante deles. "Agora é oficial. Vocês são meus filhos. Lucas Silva", disse Lucas testando o nome. "Mateus Silva", repetiu o irmão sorrindo. Eles se jogaram em seus braços. Os meses seguintes transformaram tudo: escola, médico, rotina. Mas o passado ainda deixava marcas. Um dia, Eduardo recebeu uma ligação da escola. Briga. "Eles disseram que a gente não é seu filho de verdade", confessou Lucas, chorando. Eduardo se agachou. "Família não é sangue, é escolha. E eu escolhi vocês todos os dias." Semanas depois, a maior ameaça surgiu. Seu Joaquim ligou. A mãe deles voltou. O chão sumiu sob os pés de Eduardo. Cláudia apareceu exigindo os meninos, mas Lucas e Mateus foram firmes. "Nosso pai é o Eduardo." Ela quis dinheiro. Eduardo deu. Em troca, a renúncia definitiva. Quando a porta se fechou, os três se abraçaram em silêncio. "Ela não vai voltar, né?" Nunca mais. A adoção foi concluída. Anos se passaram. Lucas e Mateus cresceram. Formatura, aplausos. "Família é quem fica", disse Lucas no palco. "Quem escolhe amar." Eduardo chorou como nunca. Naquela noite, sentados juntos no sofá, ele entendeu. Não encontrou filhos por acaso, encontrou sua própria salvação. Antes de terminar, se essa história tocou você, se inscreva agora no canal Morada das Histórias. Aqui você encontra narrativas profundas, emocionantes e humanas que mostram que o amor verdadeiro nasce da escolha, não do sangue. Ao se inscrever, você apoia esse trabalho e garante mais histórias capazes de transformar o seu dia.